Boa tarde, pessoal. Boa tarde ou boa noite, né? Boa tarde, Tayane. Lenise. Boa tarde. Lenisa. Tainá. Tainá. Botei um A mais aí no seu nome. Bom, gente, sejam bem-vindos à disciplina Introdução aos Estudos Históricos. Acho que vocês não me conhecem ainda, eu sou o professor Cláudio Amorim. E aí, ao longo do curso de vocês, vocês terão algumas disciplinas que são as minhas paixões como historiador. E aí será um prazer, por exemplo, além dessa disciplina, acredito que vocês terão aí comigo história medieval, história antiga e história contemporânea, né? E aqui a nossa disciplina, a introdução. Deixa eu me apresentar, vocês viram aí no Boas-Vindas, né? Eu sou formado em História e também em Pedagogia, tenho especialização em Direitos Humanos, Diversidade e Educação, tenho especialização em Docência, estou fazendo uma especialização agora em Educação Digital, tenho mestrado na área de Educação, especificamente em Políticas Públicas para a Educação. Trabalho também, eu sou servidor da Secretaria de Educação, atualmente eu trabalho no Conselho de Educação, aqui do Distrito Federal, e também atuo em outras instituições, por exemplo, dou aula também na Católica, né, no curso de História, o qual eu também sou coordenador lá no curso de História, Geografia e, por incrível que pareça, Matemática, né? Oi, neném! Tudo bem? Oi? Dá oi. Oi. Tudo bem? Vai estudar com a mamãe? Não, eu sou prima dele, sou mãe não. Tá. Só tenho 18 anos só. Então vamos lá, pessoal. Nossa disciplina Introdução aos Estudos Históricos é uma disciplina importantíssima para nós, futuros historiadores e historiadoras. Ela traz aí para a gente entender, por isso que vocês têm essa disciplina logo de cara assim, no início do curso, porque ela vai trazer a lógica da história como uma ciência. Porque até o século XIX, a história não era considerada como ciência, apenas um braço da filosofia, até por conta das metodologias que não eram claras para estabelecer um rigor científico, né, empírico, dentro da contextualização dos fatos históricos, né? Então, a gente vai ver aqui na nossa disciplina algumas correntes, aquilo que a gente chama de escolas, que geraram aí lá no século XIX, a partir, quando eu estou falando aí de século XIX, eu estou falando de 1800, de 1801 para cá. Vocês sabem, né, que quando a gente está contando séculos, a gente conta a partir do primeiro ano. Então, se eu estou falando século XVIII cravado, ainda é século XVII. A partir do século, ainda é século XVIII. Quando eu boto um ano na frente, a partir de 1801, já estou falando do século XIX. Então, tem essa conjectura aí dentro dessa organização secular, aí quando nós estamos tratando de temporalidade. E aí, dentro dessa disciplina, a gente vai estudar as correntes. Nós estamos estudando as correntes, as famosas escolas. O que são essas escolas? Tá? Quando nós estamos falando de corrente, de escola, não estamos falando de um local específico onde as pessoas estão sentadas ali estudando. Estamos falando de pensamentos, de corrente de pensamento que vieram com uma metodologia e com uma lógica de sistematização para que se caracterize a história como uma ciência propriamente dita. E aí, dentro da unidade 1, nós vamos tratar aqui, que é o que a gente vai falar hoje da unidade 1 e da unidade 2, o que são as fontes históricas, o conceito de história, e no próximo encontro a gente vai falar aí da Escola dos Anais, que é uma das principais correntes que vai definir aí o direcionamento da história como ciência, e também vamos falar um pouco do materialismo histórico dialético, né, que é a concepção marxista sobre a história. Então, a gente vai dialogar um pouquinho sobre essas correntes aí. Obviamente que existiram outras escolas, como, por exemplo, a escola metódica, né, como a escola romântica, que eu vou pincelar aqui para vocês também, mas as principais correntes são a escola dos anais, vocês ouvirão falar muito durante o curso de vocês, e do materialismo histórico. Isso é importantíssimo para vocês, primeiro, para vocês entenderem a história como ciência, né, como uma perspectiva acadêmica de uma corrente de pensamento na construção da narrativa histórica,
E também vamos falar do marxismo na concepção daquilo que traz e que a gente tem discutido muito essa questão do marxismo, e a gente vai entender um pouco o que é marxismo. Eu já adianto para vocês, vocês vão começar a ler sobre marxismo lá na unidade 4, se é que vocês já não leram sobre, mas quando a gente fala do marxismo, a gente precisa ter uma identificação, uma definição de que marxismo não é tão somente Marx. Marx introduziu e deu o nome do marxismo, mas ela vai ter várias vertentes aí dentro do percurso aí da narrativa histórica. Então é importante a gente ter isso aprofundado. Ah, professor, mas eu não gosto do marxismo, eu não acredito, eu acho que isso é uma balela, serviu para aquela época. Ok, tudo bem, mas nós, como historiadores, aí eu falo isso para vocês, nós precisamos ter a mente aberta, como historiadores, de analisar os fatos históricos e até a gente entender quais são essas correntes, porque não sei se vocês já tiveram convívio com algum historiador, já participaram de algum seminário nessa perspectiva, ou quando vocês estão fazendo alguma leitura de algum referencial, vocês já saberem identificar se aquela linha dele vai mais pela corrente marxista, se ela vai mais pela corrente liberalista, se ela vai mais pela corrente romantista, e daí por diante. Então, é fundamental a gente entender a lógica desses pensadores para que a gente possa ter aí a nossa linha de pesquisa, de raciocínio ao longo da nossa formação. Do que eu quero, do que eu acredito, e qual a corrente que eu vou seguir para fazer as minhas pesquisas, para eu fazer os meus trabalhos acadêmicos e entender toda essa lógica. E a gente vai começar aqui com as fontes históricas, né? O que são as fontes históricas, né? Afinal, o que é isso, né? As fontes históricas, a gente tem aí infinitas possibilidades, quando a gente trata de elementos que vão ajudar-nos a construir um contexto, um fato histórico, né? Então, essas fontes servem como se fossem quebra-cabeças, peças de quebra-cabeças que nos ajudarão a montar a peça final, né? O mapa final daquilo que nós estamos estudando. Então, ela é baseada em ações, em memórias e objetos, né? E em cada momento da história, as fontes históricas vão servir para poder construir uma narrativa de um determinado período, de um determinado fato histórico, né? Então, elas são, na verdade, os objetos que nós iremos utilizar para que a gente possa construir e iniciar aí, né, a nossa investigação daquilo que nós estamos estudando. E aí a gente tem, dentro dessa perspectiva, um objetivo que se traça a pesquisa que nós estamos selecionando, trabalhando, como essas fontes históricas serão utilizadas dentro da narrativa e do contexto que nós estamos criando, né? Qual o método, como que elas dialogam com o método que nós estamos estudando. E aí a gente tem também as fontes históricas, podem ser definidas como tudo aquilo que produzido pelo homem ou trazendo vestígios da sua interferência dentro do contexto da humanidade. Quando a gente fala das fontes históricas, a gente tem algumas categorizações dessas fontes históricas, né? Eu tenho, primeiramente, as fontes históricas materiais, né? Que a própria nomenclatura traz aí para a gente. É aquilo que é palpável para que a gente possa utilizar como elemento da nossa narrativa. E, ao longo da história, vários materiais foram sendo utilizados para que a gente fizesse essa construção daquilo que nós estamos narrando. Por exemplo, os artefatos arqueológicos que nós temos aí. Uma grande lacuna, que vocês vão perceber isso no contexto histórico, quando vocês já devem ter vivido essa experiência lá no ensino fundamental, quando vocês tiveram contato com o primeiro professor de história, quando a gente sai dos anos iniciais e vai lá para os anos finais, quando a gente sai daquela fase da tia e pega o professor específico de cada unidade curricular. A gente tem ali um caderno de 10 matérias, onde a gente é proibido de chamar o professor de tio ou de tia. Então, a primeira coisa que vocês devam ter visto, muitos professores utilizam desse mecanismo, é aquela linha do tempo, né? Aquela linha que ele vai lá no quadro, fala assim, ó, aqui começou a pré-história, depois vem a história antiga, depois a gente tem a história medieval, depois a moderna, até chegar ao que a gente tem hoje, que é a história contemporânea. Que aí a gente já tem alguns historiadores, algumas pesquisas e linhas de raciocínio que vão dizer que nós já passamos desse período de história contemporânea, né? Que já estamos vivendo momentos de evolução.
E daqui a 100, 200 anos, um marco que vai dizer que nós passamos de uma transição para outra é justamente o surgimento da internet, que mudou a forma, né, da sociedade interagir e de se comunicar e de fazer a evolução da humanidade. Então, a gente tem elementos aí das fontes históricas materiais. Lá na pré-história, a gente não tem, está falando de um período que não tem a escrita, né? Nós estamos falando de um momento em que nós não conseguimos ainda saber como muita coisa aconteceu lá na pré-história. Como, por exemplo, o surgimento, como foram criadas as pirâmides do Egito, né? Ainda há uma lacuna de como isso foi feito, né? Isso ainda é assunto de investigação, ninguém ainda sabe como eles conseguiram a tecnologia necessária para construir aqueles monumentos, né, tão gigantes naquele espaço de tempo. E a gente vai juntando peças a partir desses objetos arqueológicos que a gente foi encontrar. Então, quando a gente pega a pré-histórica, a gente pega lá a divisão do Neolítico e Paleolítico, né? A idade da pedra lascada, a idade da pedra polida, a idade dos metais. A narrativa histórica a partir dos artefatos arqueológicos, a gente vai pegar esses objetos e tentar construir uma narrativa histórica para esse período a partir do olhar desses objetos. Tanto é que a gente caracterizou, né, academicamente, como o período da pedra lascada, os objetos encontrados a partir de pesquisas de laboratório com carbono, né? Vocês vão estudar isso ainda. Carbono 14, que é onde a gente faz a medição do tempo de determinado objeto, de determinado material. A gente faz a medição de qual o tempo de vida, né, daquele objeto. E a gente pega, por exemplo, a pedra lascada. A gente encontrou alguns objetos que a gente identificou que os seres humanos, né, no seu processo de evolução biológica, eles conseguiram estabelecer uma intencionalidade para lascarem as pedras e fazerem dessas pedras ferramentas para o seu dia a dia. Como, por exemplo, criar, né, arco e flecha, como, por exemplo, criar martelos e daí por diante. E já a pedra polida, que é denominada pelos historiadores, é quando eles começam a ter um outro tipo de manuseio dessas pedras, que é a confecção de objetos, por exemplo, para guardar, estocar os seus alimentos, como a criação de vasos, a criação de objetos, né, que sirvam para, como eu posso dizer, para modificar ou para garantir, fazer parte do seu cotidiano dentro da sua sobrevivência, dentro da sua perspectiva. Então, eles utilizaram aí, dentro da pedra polida, a construção, tiveram aí, dentro da evolução da humanidade, conhecimento de fazer desses objetos algo que modificasse a sociedade naquela época. Então, essas peças vão sendo construídas, né? O quebra-cabeça para a gente entender um pouco a lógica da história lá da pré-história, que nós não temos a escrita uma narrativa que vai lá nos dizer como que eles viviam, né, naquele período. E a gente vai ter também exemplos aí, logo com o surgimento da escrita, livros antigos, a gente vai ter, por exemplo, a moeda, as primeiras moedas cunhadas que nós temos aí dentro da humanidade, surgimento, por exemplo, de construções, como igrejas, castelos e daí por diante, a questão do surgimento do meios de comunicação, como a correspondência, como que era feita ao longo da história, a questão das expansões territoriais e da localização regional a partir do surgimento dos mapas, a questão da cultural, né? Como a cultura se organizava em determinado espaço-tempo com as artes pictográficas, né? Que a gente vê aí as pinturas, e a gente considera também as pinturas rupestres como uma das primeiras sinalizações da escrita que nós tivemos na humanidade, até chegar a outros recursos que nós conhecemos hoje, como máquina de escrever, que alguns conhecem, eu não sei se a Taina chegou a conhecer, até o que a gente conhece hoje como os smartphones e os nossos mecanismos de arquivamento, como o pendrive, que hoje também já está caindo em desuso, que a gente está agora arquivando tudo em nuvens, né? Então, e aí, obviamente, que a gente vai ter outros mecanismos aí, como, por exemplo, o LP, que hoje não existe mais, a fita cassete, que antigamente era muito utilizada para gravar os áudios, né, de determinados, tanto para música como de determinadas falas, né, de entrevistas. Então, a gente vai ter todos esses recursos aí como mecanismos materiais. É tudo aquilo que é palpável. E aí, dentro dessa subdivisão, dentro do material, daquilo que é palpável, a gente vai ter a categoria das fontes históricas escritas, né? A Bíblia é um exemplo disso, né? Aquilo que inicialmente foi construído, foi
registrado naqueles pergaminhos, né, que a gente já conhece, que era feito antigamente as escritas, os primeiros livros eram feitos em couro, né, os pergaminhos eram feitos em couro de animal. Então, a gente vai ter essa caracterização das fontes históricas materiais numa perspectiva escrita. O mapa é um exemplo disso, as correspondências, os jornais, as cartas, todos os documentos. O próprio nome diz, né? Fontes escritas, aqueles que a gente consegue ler dentro dessa perspectiva para a construção de uma narrativa histórica como um mecanismo de uma fonte material. Uma outra categorização que nós temos, que é diferente das materiais, são as fontes históricas não escritas, né? Que é aquilo que, obviamente, não está escrito, mas que a gente utiliza também como fontes, como, por exemplo, os artefatos arqueológicos, como a gente tem aí o exemplo que eu dei anteriormente dos martelos que foram encontrados pelos arqueológicos no tempo da pedra lascada e da pedra polida, como os vasos antigos. Então, a gente vai ter aí essas fontes que não estão aí direcionadas à parte escrita, como o próprio nome diz. As fotografias é um exemplo disso, os próprios quadros, né? As artes realizadas em determinados períodos históricos são também consideradas aí como fontes históricas não escritas. As iconográficas, né? A gente tem aí também aquilo que é só no visual e que a gente tenta estabelecer uma relação. A fotografia é um exemplo claríssimo disso. É onde a gente vê pela imagem e, a partir da imagem, nós utilizamos para a construção da narrativa histórica. As fontes orais. Essa a gente sempre tem que ter um cuidado, né, dentro das fontes orais. Hoje nem tanto, porque hoje nós temos mecanismos que permitem a gente armazenar a narrativa oral para que a gente possa utilizar como fonte histórica. As entrevistas e tal. Antigamente, quando nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, como o gravador, né, esses mecanismos eletrônicos que nós temos, que permitem que a gente faça o arquivamento dessas informações, a gente tinha que ter um certo cuidado dentro dessas narrativas. Em que sentido? Entra naquela perspectiva de quem conta um conto aumenta um ponto. Quando a gente vai baseado muito dentro de uma construção e a gente utiliza muito as fontes históricas orais para poder construir uma narrativa, nós precisamos ter um cuidado, porque quando a gente vai falar de fontes orais, a gente precisa saber quais são os elementos realmente que vão de encontro com aquilo que está sendo dito para o investigador. Então, aquelas histórias que é passadas de geração por geração, muitas vezes, quando as gerações vão repassando de uma para outra, muitas vezes, não sempre isso acontece, e os elementos importantes daquilo realmente que aconteceu no ponto inicial, ela vai se perdendo ao longo do tempo. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com relação às fontes orais, por conta dessa falha, né, que a gente encontra com o ruído do passar a comunicação. E hoje a gente tem as fontes históricas tecnológicas e digitais, né, como os LPs, como a TV, como o CD, como o videocassete. E hoje a gente tem utilizado aí muitos recursos digitais com a era com o advento da internet, né? Principalmente com a internet 2.0, que é essa internet que a gente tem com maior velocidade, que é diferente daquela que quem conheceu o surgimento da internet aí, que era aquela internet que vinha, né, através dos pulsos da telefonia, que era a internet de escada. Então, hoje a gente tem esses mecanismos também que favorecem como fonte histórica para a construção da nossa narrativa e do método que a gente possa utilizar para a construção daquilo que a gente está pesquisando e do resultado do problema que nós estamos pesquisando. E quando a gente está falando, por exemplo, da questão digital, nós temos aí 3 tipos de fontes digitais que a gente precisa entender como elemento de persuasão para a narrativa histórica que nós estamos construindo. O primeiro, a gente tem um documento primário digitalizado. O que é esse documento primário digitalizado? É quando eu tenho, por exemplo, se eu pego uma fonte pictográfica, né? Iconográfica, na verdade, e eu transformo ela em digital. É aquele processo que eu pego uma fonte material que ela já existe e transformo ela no meio digital. Um exemplo claro, se eu tenho uma fotografia muito antiga, lá do século, ou do início do século XX, e ela está em desuso, ou ela está se danificando, eu posso transformar ela no meio digital. É eu pegar algo existente e transformá-la no meio digital. Então, este é um documento primário digitalizado. Ele existe e eu transformo ele no meio digital. Um outro tipo de documento, que são os documentos primários digitais exclusivos,
ele veio com o advento da internet, que é justamente aqueles documentos que são criados dentro de um suporte tecnológico, né? Que é produzido dentro dele mesmo. Um exemplo claro, por exemplo, hoje nós falamos muito de site, mas antes da existência do site, nós tínhamos os famosos blogs, né? Então, os blogs veio justamente para trazer registros de informações ou de opiniões de um determinado autor, e a partir deles, né, a partir desses elementos, a gente tem aí a sua construção diretamente vinculado ao meio digital. Então, ele é construído dentro desses mecanismos digitais. E o outro, as fontes primárias não digitais, são aqueles que nós construímos, né, como livros, dissertações, teses, papers, artigos digitais, que eles não foram feitos no meio físico e são construídos diretamente como fontes de pesquisas dentro dos mecanismos aí também utilizados por recursos digitais. E aí, a gente vai ter, eu trago aqui para vocês um pequeno videozinho. São fragmentos. Deixa eu só parar ele aqui, que não era para... que vai fazer um pouco dessa conjuração de tudo aquilo que eu falei para vocês. Vocês estão me vendo aqui pela primeira vez, vocês vão ver muito isso ao longo das disciplinas que a gente tiver. Eu gosto muito de trabalhar com várias fontes dentro das minhas aulas, porque eu acredito não, e a neurociência já está aí ratificando isso, que cada estudante aprende de uma forma diferente. Eu gosto de trabalhar a parte oral com vocês, de explanar sobre isso, mas eu gosto também de trazer outras fontes para que vocês consigam absorver melhor o que nós estamos construindo de conhecimento aqui. Então, vira e mexe, eu vou trazer um videozinho para sintetizar o que nós estamos falando aqui. Vira e mexe, eu vou trazer aqui para vocês um infográfico, que cada um aprende de uma forma diferente. Vira e mexe, eu vou trazer para vocês os nossos fóruns de apresentação, alguma coisa, um podcast que eu tenho podcast, eu crio podcast, depois eu compartilho com vocês aí um podcast que eu tenho no Spotify. E eu gosto de trabalhar esses mecanismos, porque cada um aprende de uma forma diferente. Um aprende melhor, né, compreende, constrói conhecimento fazendo a leitura, outro escutando, outro assistindo, e principalmente na história, né, quando a gente está falando de períodos tão antigos, de períodos tão remotos, para que as pessoas consigam visualizar aquilo que nós estamos falando. É aquilo que eu sempre falo, né, principalmente quando eu estou trabalhando com educação nos anos finais, com os meninos que estão tendo o primeiro contato com a história. Vou falar lá da pré-história, o menino não consegue visualizar o que é o paleolítico, o neolítico e ter essa visualização do contexto que nós estamos introduzindo. Então, a gente vai ter esses elementos aí dentro da nossa jornada aqui no curso de História com as minhas disciplinas. É uma metodologia que eu aprendi dentro das metodologias ativas, que é uma disciplina que eu dou também, e que a gente trabalha todos os elementos possíveis, obviamente respeitando o tempo e espaço que nós temos, para que a gente possa aí construir conhecimento da melhor maneira possível. Então, eu vou passar esse videozinho para vocês, é rapidinho, e daí a gente continua falando aqui na nossa disciplina. Vestígios do passado que colaboram com o trabalho do historiador na análise e no desenvolvimento das pesquisas históricas. Ou seja, as fontes históricas são documentos históricos que dão provas e evidências de como os homens e mulheres do passado viviam, se organizavam e se manifestavam. As fontes históricas registram a marca e a presença humana ao longo da história. Os historiadores analisam as fontes históricas e procuram vestígios para entender o que ocorreu no passado. Sendo assim, as fontes históricas assumem um papel de importância para a pesquisa do historiador, dando à pesquisa credibilidade e também ao trabalho do historiador. Até o século XIX, consentia entre os historiadores a ideia de que a história só era possível em civilizações que tinham desenvolvido a escrita, o que delimitava muito o trabalho de análise dos historiadores, que ficava restrito apenas a documentos escritos. Essa visão que tinha das fontes históricas até o século XIX é uma visão eurocêntrica, ou seja, uma visão europeia, e excluía outros povos de construir sua própria escrita, por exemplo, pois nem todos os povos desenvolveram a escrita, e não é por isso que esses povos não têm história, como os povos indígenas, por exemplo. Entretanto, a partir do século XX, houve uma renovação em relação à classificação das fontes históricas. Passou a ser considerado fontes históricas tudo o que foi produzido pelos seres humanos desde o surgimento da humanidade. A renovação das fontes históricas permitiram uma melhor análise sobre os fatos históricos,
Elas contribuíram para que surgissem pesquisas sobre novos temas da história, novas discussões, além de aumentar o crescimento da produção científica histórica. Com a renovação das fontes históricas, as fontes históricas de origem material ou oral começaram a ter a mesma importância que as fontes escritas no trabalho de pesquisa dos historiadores. As fontes históricas podem ser materiais, que nem, por exemplo, as fontes escritas, que são documentos oficiais, documentos do governo, documentos pessoais, como o RG, certidão de nascimento, certidão de óbito, jornais, revistas, livros, diários, diplomas, cartas, papiros, pergaminhos, mapas, código de leis, ou seja, tudo aquilo que o ser humano escreve é considerado uma fonte histórica. Existem também as fontes históricas visuais, que são os quadros, as fotografias, as pinturas, os antigos anúncios de publicidade, imagens, charges e no futuro próximo até os memes. As moradias também são consideradas fontes históricas, pois as moradias elas nos dão indícios sobre o passado e de como vivia as antigas civilizações. Então casas, castelos, fortalezas, fortes também são considerados fontes históricas. Os meios de transporte também entram na característica das fontes históricas, pois carruagens, barcos, aviões, carros de combate, caravelas, eles nos dão indícios de como o ser humano se locomovia em eras passadas. Instrumentos musicais também são considerados fontes históricas, objetos como vasos, armaduras, armas, ferramentas, roupas, esculturas, estátuas, moedas, cédulas de dinheiro. Como disse no começo do vídeo, tudo que foi produzido pela nossa espécie é considerado uma fonte histórica. As fontes históricas, sendo assim, podem ser desde artefatos arqueológicos do começo da humanidade até os aparelhos eletrônicos dos dias atuais. Existem também as fontes históricas e materiais, como a dança, pois a dança ela apresenta características de determinadas civilizações. A música também é considerada uma fonte histórica e material, pois os instrumentos musicais eles são palpáveis, a música não. A música ela traz características e modos de pensar, de viver. E para finalizar o nosso vídeo, existem também as fontes orais. As fontes orais podem ser depoimentos sociais ou da vida privada, que ajudam a compreender o passado. As fontes orais geralmente eram fontes relatadas de boca em boca, de geração em geração. Entre as fontes orais inclui ali contos, músicas, hinos, lendas. Muitas vezes as fontes orais são utilizadas para compreender o passado de povos que não desenvolveram a escrita. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal. Bom, só um resuminho aí para a gente continuar aqui. Agora vamos, fontes históricas, né? Um pouco que vocês talvez já devam lembrar aí da vida de vocês, né? Do ensino fundamental, bem simplório, bem para a gente entender um pouco dessa lógica, foi fundamental a gente falar sobre isso. Agora vamos ao que interessa, falar aqui um pouquinho dessa questão da história como ciência, né? Então, quando a gente pensa aí dentro dessa perspectiva, para além das fontes históricas, materiais e imateriais, essas que nós vemos a oral, a gente vai ter aí também os lugares de memória, né? E aí a gente vai ter o Pierre Nora, ele vai trazer para a gente que dentro dessa perspectiva dos lugares de memória, a gente vai ter três coadjuvantes aí que vão trabalhar nessa intencionalidade desses lugares de memória. Isso é importante para nós historiadores e historiadoras, para que a gente possa entender que momento e que tempo nós estamos falando quando o autor, por exemplo, quando nós estamos falando da corrente historiográfica positivista, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela. O que foi o positivismo? Né? Mas o positivismo surgiu num determinado tempo e espaço. O que aqueles pensadores estavam vivendo naquele momento em que se foi criando, surgindo a ideia do positivismo? Quais eram as concepções sobre política, sobre economia, sobre cultura, enfim, sobre sociedade que eles estavam inseridos naquele momento? E aí, quando a gente fala desse lugar de memória, a gente precisa estar sempre em mente, saber de quem era essa sociedade, como essa sociedade pensava e vivia naquele determinado momento, naquele determinado período. Nós, historiadores, a gente precisa, e é isso que nós sempre batemos na tecla, nós precisamos nos desvincular
de qualquer mecanismo de preconceito com relação a um determinado momento ou fato histórico. Um exemplo, tá? Hoje a gente tem falado muito da questão do nazismo, né? A gente tem falado muito da questão de Hitler, né? No processo lá do processo do pós-Primeira Guerra, com relação à União Soviética e o Estado alemão. E quando a gente pensa no surgimento de Hitler, nós precisamos entender o que levou Hitler a conseguir fazer o que ele fez naquele momento histórico, né? O que permitiu a população aceitar tudo o que ele fez? A gente precisa entender o que aconteceu antes, né? A gente vai falar um pouquinho disso no próximo encontro. O que aconteceu antes para a população permitir que um líder fizesse o que ele fez? Primeiro, a gente precisa levar em consideração que a Alemanha, na pós-Primeira Guerra Mundial, ela saiu completamente humilhada da Primeira Guerra Mundial. Não sei se vocês lembram, mas vocês vão estudar isso. No pós-Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu a guerra e foi obrigada pela França e pela Inglaterra a pagar uma multa estratosférica por conta da guerra que foi causada, que eles perderam. Também perderam um pedaço de território, que foi o motivo da guerra, que é aquele territóriozinho que você já deve ter ouvido falar, que se chama Alsácia-Lorena. A Alsácia-Lorena é um pequeno trecho que é riquíssimo, foi importantíssimo, né, para o processo econômico ali, porque era um canal onde fazia ali as transições econômicas. Então, isso fez, com a perda desse território, fez a Alemanha passar por uma situação econômica triste, né, devastadora durante muito tempo. E aí surge um grande líder que vem querer traz esse sentimento de revantismo, né, com relação à perda da Primeira Guerra, que eles foram humilhados. E com essa fala, ele consegue angariar discípulos para fazer o que ele fez. Como nós, historiadores, por que eu estou falando isso? Como nós, historiadores, para nós analisarmos, colocarmos a lente, né, da observação, não cabe nós dizermos se o que ele fez foi certo ou errado, nessa perspectiva, né? Óbvio que foi errado, ok, tranquilo. Mas nós precisamos analisar os fatos históricos que o levaram a fazer aquilo. E tentar achar algumas respostas por quê que a população alemã permitiu que ele dizimasse muçulmanos, né, que ele matasse crianças que nasceram com deficiência, a questão da religiosidade, a questão, né, dos homens homossexuais terem sido dizimados, enfim, dessa busca por uma raça legítima, né, que era o que ele pregava. Então, a gente precisa entender esses fatos, né? E aí a gente entra naquela questão que é humanamente impossível, nós historiadores, nos desvincularmos dos nossos valores pessoais, morais, ao tentar fazer uma escrita de uma narrativa histórica sem minimamente a gente colocar ali os nossos valores intrínsecos dentro dessa narrativa. Mas essa é a busca constante que nós historiadores precisamos ter ao fazer uma narrativa histórica. E aí, Pierre Nora vai trazer para a gente o seguinte, que dentro dessas memórias, lugares de memórias, a gente vai ter a questão material, a questão funcional e a questão simbólica, né? Como, por exemplo, algumas construções que nós temos aí, e um exemplo claro que a gente tem mais recente foi, por exemplo, quando o último presidente dos Estados Unidos, o Trump, resolveu fazer ali um muro, né, na divisão com o México. Aquilo ali é um monumento histórico, está sendo um monumento histórico, apesar que parou agora na mudança de governo, mas havia uma intencionalidade. Era algo construído material, funcional e que tinha uma simbologia para aquela nação, né? Então, quando a gente fala desse material, ela vai ocorrer aí uma seleção de meios e lugar que será materializados para uma intencionalidade de um determinado grupo em um determinado momento histórico. E funcional em que sentido, né? Onde tem uma dinâmica desse funcionamento para o lugar cumprir o seu propósito. Se eu pego o exemplo ali, né, desse muro que foi construído pelo Trump, a gente vai ter ali essa intencionalidade que não era trazer mexicanos para o território americano. E simbólica, né, que tem um motivo, né, que assegura a manutenção desse lugar. Né, como que isso será feito e quais são as intencionalidades. Então, a gente vai ter essa organização dentro desse lugar de memória. E aí a gente pode trazer como uma compreensão melhor da história, a história especificamente como
algo que deve ser compreendido como uma disciplina científica a partir do desenvolvimento ao longo do tempo, numa perspectiva de que ela constrói uma narrativa a partir de uma metodologia e de um rigor, que é o que é exigido por tudo aquilo que é considerado ciência. E aí, quando a gente entra nessa perspectiva de considerar a história, né, a disciplina de história como ciência, a gente vai ter nas primeiras tentativas uma presunção, né, ou uma busca, trazendo um sentido de uma observação de lugar de fala, de memória, que estavam sendo vivenciados lá no início do século XIX, lá em 1800 e alguma coisa. Então, quando a gente está falando dessas perspectivas, a gente precisa entender o que era a sociedade, e aí nós estamos falando da sociedade europeia, né? Especificamente, por isso que a gente utiliza muito essa terminologia eurocêntrica, né? Porque é o olhar da Europa para a narrativa da história, e a gente vai ter o primeiro pensamento, dentro dessa perspectiva, de um pensamento que vai ser denominado positivista, né? E marxista. Só que para a gente entender esse positivismo, esse marxismo, a gente precisa lembrar que um período que antecedeu o século XIX foi o período medieval. Vocês irão estudar isso lá comigo em história medieval, né? Vocês devem lembrar lá do feudalismo, né? Suzerania, vassalagem, as cruzadas, né? A Igreja Católica surgindo, angariando fiéis, o surgimento da burguesia, né, que até então era os plebeus e a nobreza, não tinha nada diferente disso, e aí surge uma nova classe social, que é a classe religiosa, né? Então a gente vai ter aí as castas, né, que a gente chama, que as classes, que são as classes sociais, dentro, no finalzinho ali da Idade Média, a gente vai ter a igreja como a classe, o clero, né, que a gente chama, a gente vai ter a nobreza, e a gente vai ter os plebeus, né, que não fazem parte da nobreza e tampouco do clero. Então, a gente vai ter esse movimento. E mais tarde, um pouquinho, nós vamos ter o surgimento de uma nova classe, que é a classe que nós chamamos de burguesia. O que é essa classe burguesa, que nós conhecemos hoje? Burguês. A burguesia ela surge justamente nesse movimento criado pela Igreja Católica, que foram as Cruzadas, onde as pessoas que seguiam, que eram os fiéis da Igreja Católica, que foram para as Cruzadas, vocês devem lembrar disso, que foram cruzadas seculares, né? Tivemos 8 grandes cruzadas, em que eles iam, né, de território em território, buscar mais fiéis e levar a palavra de Deus e angariar mais fiéis para a Igreja Católica. E essas pessoas que seguiam, e eles puseram o catolicismo em determinados povos, em determinados territórios, esses fiéis que os acompanhavam eram chamados de cruzados. E nesse processo de expansão do cristianismo, esses cruzados tiveram contatos com outras culturas. E com isso eles tiveram contatos com outros artefatos, com outras especiarias, e começaram a fazer comércios, né, nos lugares em que eles passavam. E eles retornavam para suas cidades de origem, com essas mercadorias que até então não eram conhecidas e com novas técnicas, né, que eles começaram a adquirir ao longo dessas cruzadas. E aí vocês devem ter assistido lá ao Aladim, né, quando vocês veem eles correndo lá nos castelos, numa feirinha que tem lá, que ele sai roubando maçã. Então, para a gente só buscar um pouco da nossa memória, é aquele comércio que surge ao redor dos castelos, que são os comércios que é chamados de burgos. São pequenos centros de comercialização que começa a surgir essa nova classe social, que é a classe dos comerciantes, e por isso que eles são denominados burguesia. E essa burguesia, aos poucos, vão querer ter o seu lugar, né, o seu espaço dentro da organização social. Então, essa nova classe burguesa vai começar a ter, economicamente, subsídios para poder ter acesso à educação e ter acesso ao fomento de poder questionar a igreja, posteriormente, que aí mais tarde vai surgir o protestantismo, com Martim Lutero, enfim. Então, a gente vai ter uma nova classe que vai emergir. E aí, passado algum tempo, a gente vai ter Revolução Francesa e nós vamos ter aí o avanço da tecnologia, né? A gente sai tira da perspectiva de que tudo se justifica pela uma vontade divina, e o homem começa a passar o centro
das intencionalidades dos fatos que aconteciam na humanidade. Então, nós temos aí uma nova reestruturação e o surgimento de novas tecnologias, como, por exemplo, o surgimento da máquina a vapor, do telégrafo, né, das ferrovias, dos navios, enfim. A gente vai ter essa expansão e, obviamente, a gente vai ter o processo da industrialização que vai culminar na Revolução Industrial. Tudo isso vocês vão ver lá na frente, em cada tempo aí das disciplinas de vocês. Mas é só para a gente entender um pouco desse memória, lugar de memória que nós estávamos falando anteriormente. Entender o que tinha antes e como chegou, né, nessa perspectiva do positivismo e do marxismo para poder se estabelecer uma metodologia da ciência, da história como ciência. Então, a escola positivista e marxista, ela ganha essa densidade a partir dessa nova organização que nós estávamos vivendo, no pós-feudalismo, com essa nova reorganização e o surgimento de uma classe que nós conhecemos, que é a classe trabalhadora, né? Que é a classe assalariada. Então, tudo isso dessa teoria voltada para a ciência, da história como ciência, vem a partir desse olhar, desse lugar de memória que nós estamos tratando aqui, que é na Europa, e que nós temos aí essa perspectiva de entender a lógica social dessa nova organização da sociedade, né? Então, a gente vai ter aí as escolas positivistas e marxistas ganhando uma densidade, tanto em termos metodológicos, quanto teóricos, e sobre os novos problemas de pesquisas que a sociedade exigia uma resposta. E aí, a partir de 1960, ocorre uma nova guinada no campo histórico de ascensão da terceira geração da Escola dos Anais, que é o que a gente vai estudar na nossa próxima aula. Mas aí a gente vai ter aqui alguns fundamentos voltados para a história como ciência, né? Que aí a gente vai trazer aqui essa descrição da historiografia do marxismo, do positivismo e da nova escola, que é a Escola dos Anais, e trazendo aí esse reconhecimento da sua importância dentro da análise. Mas vamos falar aqui um pouco do que é esse positivismo, né? O positivismo surge no momento daquele que eu estava falando, desse processo de transição do período medieval para o período moderno, onde vai surgir, vocês devem ter estudaram sobre isso, que é um período, um pensamento, né, que é também uma escola denominada iluminismo, lá no início do século XVIII. O iluminismo vem justamente contrapor aquilo que a Igreja Católica, aquilo que o período medieval preconizava, que era que tudo se justificava por uma vontade divina, né? Se aconteceu uma catástrofe, foi porque Deus quis assim. Se você nasceu pobre, foi porque Deus quis assim. Então, você não tem que você tem que aceitar que Deus te quis, te fez assim nessa condição social. Então, tudo, absolutamente tudo, era explicado por uma vontade divina. Lembrando ainda que nós tínhamos uma organização política que era baseada no absolutismo. O que era esse absolutismo? Era que o imperador era a persona de Deus aqui na Terra, era o representante de Deus aqui na Terra. Então, tudo que o imperador, os impérios que existiam, o Império Bizantino, o Império Romano, tudo que os imperadores faziam era porque Deus quis assim, e não porque era uma vontade do homem, né? Então, as dizimações, as explorações territoriais que aconteciam naquela época, era tudo justificado por uma vontade de Deus, né? E aí o iluminismo vem contrapor isso. Por isso que eu falei de Martinho Lutero, né? O protestantismo vem protestar contra essa resposta emergencial que a sociedade dizia que não, você mata um determinado povo, uma determinada nação, ocupa o território daquela população, justificando que Deus quis assim, né? E lembrando ainda que nós estamos falando de um período que as pessoas não tinham acesso à informação, não tinham acesso a conhecimento. E o iluminismo veio justamente contrapor essa organização social que se estabelecia naquele período. E a gente precisa entender também como que essa organização social estava ali concebida, né? Nós tínhamos ali uma organização social no período pós-medieval, que uma das grandes crises que levou, que os historiadores consideram como fato de divisor de água dentro desse momento de sair do período medieval e entrar no período moderno, foi que no período medieval, também denominado Idade das Trevas, a população viveu no período de assombramento, por vários fatores. Não existia território para todo mundo, não existia alimentação para todo mundo, nós tínhamos problemas de saneamento gigantes que ocasionaram aí doenças, devastação, como, por exemplo, a peste negra, né? Foi
um mal súbito que dizimou quase que metade da população mundial. Nós não tínhamos tecnologias, nós não tínhamos medicamentos, nós não tínhamos conhecimentos científicos para tratar determinadas doenças. A fome, a guerra, essa questão da expansão territorial, tudo isso veio culminar dentro dessa perspectiva. Então, esse momento do período medieval, também chamado de Idade das Trevas, foi o resultado dessa reconfiguração da sociedade. E quando a gente está falando aqui do século XIX, é o momento que os iluministas, por isso que vem a questão do iluminar, né? A gente vai ter uma organização social em que a gente vai estar caracterizada aí com o aumento da população, a gente vai ter o surgimento aí da Revolução Industrial, né? Em virtude da grande expansão econômica que vai ter com o surgimento da máquina a vapor, produzir mais escalas, né? E aí a gente produzir mais escalas, a gente precisa ter pessoas que consumam esses produtos que nós estamos produzindo, né? A gente sai dessa questão da monofatura e começa a expandir determinados produtos. A gente vai ter aí o surgimento de outras tecnologias, como a máquina a vapor, como eu falei anteriormente, as ferrovias, os navios, os telégrafos, e esse crescimento urbano, né? Essa migração das pessoas do rural para o urbano, como o exemplo que aconteceu, um dos principais exemplos foi em Paris e Londres. E aí, dentro dessa nova reconfiguração social, dessa nova estrutura que nós temos aí no período moderno, a gente vai ter aí esse questionamento e a busca de respostas para soluções que a sociedade precisaria ter naquele momento. E a gente vai ter, dentro dos pais do positivismo, né, que é Auguste Comte, ele vai trazer para a gente uma as primeiras teorias do positivismo, que ele vai dizer assim, olha, desde o surgimento da humanidade, nós tivemos aí 3 momentos de formação de Estado, que é o que ele chama, teoricamente, né, ele teoriza aí como a lei dos 3 estados. Ele vai dizer que desde o surgimento da humanidade, nós temos aí um primeiro momento que é chamado de Estado teológico, né, que é associado aí ao primitivismo, a crença animista e o sobrenatural como forma de compreender as coisas, retirando dos seres humanos qualquer capacidade explicativa dos fenômenos naturais e sociais. Né? É aquele momento em que tudo se explica por uma vontade da natureza, né? Ainda não estamos falando do cristianismo nesse momento aqui, mas que as coisas aconteciam, né? Mesmo pelo politeísmo, né? A crença em vários deuses, tudo se justificava por uma vontade divina. Então, a sociedade se organizava e acreditava que tudo era justificável por uma vontade divina e eu deveria servir para esses deuses e deusas dentro dessa organização social, que é lá nos primórdios da civilização, do surgimento da humanidade. Um outro momento do Estado, da formação da sociedade, vai ser o Estado metafísico, onde os fenômenos passam a ser explicados por uma figura oculta, deuses e deusas, forças motrizes que explicam as questões existenciais. Né? E aí entra o cristianismo, entra um deus específico, uma deusa específica, um deus específico para justificar determinados fatos históricos, né? Não tão somente voltados para a natureza. E esse momento que ele denomina o estado positivo, que é a renúncia do ser humano às causas primárias e às suas tentativas em entender e explicar a natureza e os fenômenos recorrentes dela por meio da razão e dos critérios científicos. Né? Então, no momento a gente acredita que tudo é algo sobrenatural, no outro momento a gente tem as divindades como centro das explicações, e no terceiro momento nós recusamos todos esses outros e trazemos aí explicações científicas para a gente ter respostas para determinadas causas que nós temos aí ao longo da humanidade. Né? Então, dentro do positivismo, nós vamos ter Auguste Comte, que vai trazer essa perspectiva. Nós temos aí também um exemplo claríssimo, que é Émile Durkheim, que também vem nessa perspectiva do positivismo. A gente vai ter Forster, de Colegens, que vai trazer também essa pegada do positivismo, onde a organização da sociedade vai vir aí com uma perspectiva de organização da sociedade para tentar justificar a perspectiva da lógica que aquele momento exigia para aquela nova reconfiguração da sociedade. E aqui no Brasil, os principais pensadores do positivismo, a gente vai ter o Benjamin Constant, Euclides da Cunha e Nizia Florestan. O que o positivismo vai trazer aqui para a gente dentro dessa perspectiva? O positivismo ele vai falar o seguinte, olha só, para a gente fazer a narrativa histórica, considerar a história como uma ciência,
Eu preciso ter elementos que me tragam, que balize para mim quais são os fatos históricos que são realmente essenciais para que eu possa construir a história da humanidade. E aí ele vai começar a construir, o positivismo vai ter uma narrativa para se contar os fatos históricos, levando em consideração os grandes acontecimentos da humanidade, né? As grandes causas da humanidade, os grandes personagens da humanidade, levando em consideração o macro dos acontecimentos da humanidade dentro da narrativa histórica. Então, por exemplo, a quebra, né, a derrota do Império Romano. Então, a derrota do Império Romano foi uma causa pontual, fática, que permitiu que a gente mudasse de um período para o outro, né? Não levando em consideração as nuances que levaram à queda do Império Romano, né? Não levando em consideração que o Império Romano estava dividido, por exemplo, no Oriente e no Ocidente. Não levando em consideração a questão do Império Bizantino. Não levando em consideração a vivência da comunidade, a experiência cultural, a experiência que se viviam dentro das relações sociais, econômicas e políticas daquele momento para se falar da narrativa histórica. Então, o positivismo ele vai trazer um elemento muito macro, muito vago sobre a narrativa histórica. E aí, quando a gente pega esses autores brasileiros aí, que foram os primeiros a fazer a escrita da história brasileira, a gente vai ter aí Benjamin Constant, quando vai fazer a história do Brasil, ele vai contar simplesmente elementos macros, como, por exemplo, a chegada dos portugueses ao Brasil, como, por exemplo, a questão da república, né? O processo de saída da colonização para a república. Então, ele vai levar isso em consideração, levando em consideração, por exemplo, elementos primordiais, como a questão indígena, como a questão do escravismo dentro do Brasil, como a questão da expansão territorial brasileira dentro do contexto territorial, né, da América do Sul. Então, muitas dessas questões do positivismo vai vir nessa categorização de levar em consideração o macro. E aí, a principal vertente, para finalizar, do positivismo, é que eles vão dizer o seguinte, olha, para uma sociedade, para um historiador fazer uma narrativa histórica, nós primeiro precisamos organizar a sociedade, né? E a sociedade ela só vai conseguir progredir a partir do momento que ela tiver uma ordem, né? E aí o Brasil, nessa perspectiva, carrega muito desse positivismo e carrega até hoje, né? Se a gente pegar, por exemplo, a bandeira nossa, a partir do momento que nós nos constituímos república, as frases lá que nós temos na bandeira até hoje é exclusivamente positivismo, ordem e progresso. Primeiro, olha só, o Brasil se constituiu, se libertou da coroa portuguesa, agora ele vai se tornar uma nação, mas ele precisa se organizar para ele poder progredir. Então, o positivismo dentro dessa narrativa histórica leva muito esses elementos dessa concepção voltada muito para a elite e não levando em consideração elementos pontuais dentro da narrativa histórica. Bom, pessoal, falei demais, né? Dúvidas? Nosso tempo acabou aqui, já até extrapolei um pouquinho. Me fiz entender dentro dessa perspectiva, deu para clarear um pouquinho, a partir da leitura que vocês tiveram, a partir ali das videoaulas, deu para a gente dar uma pincelada aí e ampliar mais, né? Ou não? Deu, Lanisa? Lenisa? Sim, deu para contextualizar, já deu para linkar o que li agora com as... Lenisa, com o acho resto. que você falou lá no Fórum de Apreciação, você já é formada, né? Isso, eu sou enfermeira. Enfermeira, né? Bacana. Vai mudar a diária ou é questão de hobby? É hobby, mas nem por isso sem compromisso, porque eu acho que as pessoas, inclusive, dão mais, né, têm mais prazer e dão mais atenção para um hobby do que para, né, para outra coisa. Mas eu sempre quis estudar história e não sei por que não fui atrás. Muitas coisas aconteceram pelo meio do caminho, né, mas agora eu estou conseguindo. Tudo no seu tempo. Sim. E aí, Daniel, desligou a câmera por quê? Só porque o cabelo estava bagunçado? Meu também tá. Tá tudo bem? Tá podendo falar? Oi, eu? Isso. Desculpe. Eu queria mesmo aproveitar aqui, tudo bom? Tudo bem, todo mundo? Boa noite. Eu queria... como eu tenho bastante atividades no meu dia, eu tento organizar meu tempo, né? Aí agora a gente está, né, no meu ciclo aqui, eu estou com 2 disciplinas,
Então, assim, eu tentei me adiantar um pouco, fazer as leituras, correr, fazer lá as atividades antes desse encontro. E aí foi aquilo que eu até mandei mensagem para o professor no privado, né? Porque eu tive dificuldade em algumas questões que estão lá na unidade 1, né? Eu só vi aqui, né? Por exemplo, aquela questão lá dos modos de memória, como é que era mesmo? As fontes de memória, sim. Isso. Eu procurei nos livros e não encontrei lá nas leituras, né? Aí, enfim, eu queria saber se você recomenda mais deixar para fazer. Eu estou achando que nessa disciplina talvez fosse melhor não fazer as provas por enquanto, deixar para fazer no final, depois que eu já tivesse lido tudo, né? Seria isso? Daniel, é porque assim, eu gosto de fazer isso, sabe? Assim, para as pessoas ficarem mesmo. Você foi um dos poucos que fez esse questionamento para mim. A intencionalidade era essa. Do aluno falar assim, eu não vi isso, né? Porque assim, o pessoal acha que EAD assim, vai achar a resposta lá no referencial, vai assim, direto lá no texto escrito, não vai. Tá? Por isso que eu falo que é a tríade. São os vídeos que estão lá gravados, que eu gravei lá no início, é a leitura e aqui a aula presencial. E eu sempre oriento, deixem para fazer depois que tiver o primeiro encontro, não tenha desespero, não. Porque são só 5 questõezinhas, porque engloba tudo. Tanto é que na prova não vai cair assim, o que está escrito lá exatamente, né? É todo o conjunto. Vocês vão ter que pensar para poder responder. Então, eu sugiro isso. Comigo, tá, Daniel? Não estou falando que isso é uma regra de todos os professores, não. Pode ter professor que vai estar lá a respostinha pronta, não sei o que tal. Mas eu gosto disso. Eu gosto do aluno falar assim, epa, são 3 tentativas, né, que vocês têm. Na primeira eu não dei, pera lá, não achei, vou pesquisar mais para ver se o negócio vai. Não, pera aí que eu vou esperar o professor um pouquinho, né? Porque assim, o que eu percebo muito? Vocês estão ingressando agora, mas as turmas anteriores, os meninos não participavam desse encontro aqui, por exemplo. E aí chega no final, eles reprovam mesmo, porque eles não tiram dúvidas, não dialogam, e eu fico o tempo todo. E aí, pessoal, dúvida? E aí, como é que estão as coisas? Então, é mais ou menos nessa perspectiva aí. É proposital, tá, Daniel? E é justamente isso, para forçar vocês a me procurarem. Olha, não estou entendendo. O que é isso que você está falando? Olha, não cheguei, não achei isso em lugar nenhum. A ideia é justamente essa. Eu achei legal. Só que você disse que sempre orienta, só que assim, você só está orientando isso agora. Então, a primeira prova eu já perdi. É verdade. Falha minha, ato falho. Diga, Tainá. Não, professor, porque eu tinha tido a impressão, né, que a pergunta tinha ido na ordem errada, né? Porque em português aconteceu a mesma coisa. Tinha umas coisas falando lá sobre os tempos verbais. E aí eu falei assim, oxe, no primeiro, né? Oxe, onde tá isso, né? Se bem que eu tirei 0 nas duas primeiras vezes. As 2 primeiras vezes que eu tentei fazer o exercício, eu falei assim, não é possível. Eu li tudo e tirei 0 2 vezes. Aí na terceira vez eu consegui tirar 4. Mas aí, professor, eu tirei o de hoje para ler as 10 páginas do PDF que o senhor deixou. Não, são 20 páginas, né? Só que, olha, é muito difícil, viu, professor, ler PDF. Era só um comentário. É isso aí. Mas é assim mesmo. Bom, gente, eu vou ter que encerrar aqui, que eu tenho mais 2 aulas aqui. Eu agora estou até atrasado, começa às 19 horas. Vou dar aula agora de metodologias ativas, ó. Quem gosta? Adoro. Então tá, Joia, gente. Bom final de semana. A gente se encontra lá na próxima. Até logo. Um abraço. Até logo. Tchau.